Antifa é a abreviação de antifascismo ou antifascista. Trata-se de um movimento de esquerda que já existe há um bom tempo. De fato, os primeiros antifas eram os opositores de Mussolini na Itália no início do século passado. Os partidos que faziam oposição ao fascismo de Mussolini adotaram o rótulo de antifascistas. E o nome foi rapidamente adotado pelos opositores do Partido Nazista na Alemanha, que foi onde o movimento Antifa ganhou até o seu símbolo, que usa até hoje, as duas bandeirinhas uma do lado da outra. Como o fascismo, o nazismo e outras ideologias estavam ganhando força nesse período, também ganhou força o movimento antifascista no mundo todo. Surgiram movimentos antifas até nos Estados Unidos, em vários países da Europa, em todo lugar, porque mesmo em países que não chegaram a adotar o fascismo ou políticas similares, tal movimento teve um aumento nesse período. E em contraponto a isso, os movimentos antifa também cresceram. Apenas uma observação, é curioso notar como tanto o fascismo quanto o movimento antifa surgiram na esquerda, ou seja, surgiram na oposição ao livre mercado e ao capitalismo. Porém, como diz o ditado comum, o maior inimigo do esquerdista é o esquerdista que pensa diferente dele um pouquinho. Então, enquanto o fascismo se consolidou como uma terceira via, um movimento que negava ao mesmo tempo tanto o capitalismo quanto o socialismo, os antifas se consolidaram como esquerdistas tradicionais. Com o fim da Segunda Grande Guerra, morte dos regimes e das ideologias francamente fascistas, o movimento antifa também perdeu força. Mas lógico, nenhuma das duas coisas deixou totalmente de existir, apenas diminuíram fortemente de tamanho. Isso seguiu dessa forma até bem recentemente. Havia o movimento antifa, assim como haviam movimentos fascistas no mundo todo, mas como coisas pequenas que ninguém leva a sério nenhum dos dois. Porém, com o advento da informação descentralizada, a formação de grupos de pensamento e divulgação de notícias na internet, adveio uma enorme diminuição da capacidade de convencimento da esquerda. E isso levou a um ressurgimento da Antifa. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Qual a diferença entre fascistas e antifascistas? Como já explicamos nos vídeos Mais-Valia Existe e Por que o Cálculo Econômico é Impossível no Socialismo, a filosofia socialista, a ideia de que é preciso distribuir valor, forçar a equidade de resultados, não faz qualquer sentido. Não se sustenta nem pela lógica, nem pelos resultados obtidos nas inúmeras tentativas de implementação. Como uma ideologia que não tem lógica alguma e que já provou que não funciona na prática, em todas as vezes que foi tentada, ainda consegue reunir pessoas que acreditam nela. O grande motivador da filosofia de equalização de resultados é um sentimento humano universal, a inveja. Já tratamos desse ponto também no vídeo Meritocracia Existe, mas o grande patrimônio da ideologia esquerdista sempre foi a dominação dos meios hierárquicos de divulgação de informação. Lógico, sempre vão haver pessoas que se deixarão levar pela inveja. É um sentimento natural, todo mundo sente. E essas pessoas, basta terem um pequeno incentivo, se tornarão esquerdistas. Sempre haverá esse tipo de pessoa, mas essa não é a maioria das pessoas. O esquerdismo só foi uma força política significativa no mundo porque as elites políticas perceberam que é muito fácil controlar a população usando essa ideologia. Coloca os pobres como inimigo dos ricos na sociedade, diminuindo o poder de ambos e mantendo a aristocracia do governo como absoluta. Até anarquistas de esquerda, em muitos casos, se recusam a denunciar o Estado. É impressionante. Por isso, todos os governos da Europa e quase todos os países do mundo, até os Estados Unidos, descambaram para o uso descarado de ideologias esquerdistas por muito tempo. Trata-se de uma ideologia que enfraquece todos que poderiam fazer oposição real à aristocracia do governo. Com a descentralização da informação trazida pela internet e que ganhou força particularmente a partir de 2010,
Essa capacidade de doutrinação de ideias esquerdistas via as grandes estruturas hierárquicas de distribuição de informações diminuiu drasticamente. Lógico, não deixou de existir, ainda é algo forte hoje, mas é muito menos forte do que já foi um dia, como mostram a ascensão de inúmeros políticos francamente anti-esquerda. Pior, à medida que o tempo vai passando, a nova geração plenamente capacitada no uso da internet vai substituindo as gerações mais antigas, menos familiarizadas com ela, e assim ainda grandes consumidoras das informações por televisão, rádio e outros meios hierárquicos. A tendência é o esquerdismo perder mais e mais força. Não, lógico que nunca vai deixar de existir o esquerdismo, a inveja é um sentimento humano universal, todos nós sentimos inveja, não adianta negar, e isso é um gancho que sempre poderá ser usado para converter alguém para o socialismo. Porém, a institucionalização desse pensamento, a ideia de que a inequidade econômica é o principal problema da sociedade e que todos buscamos, antes de mais nada, mais equidade, vai perdendo força. Esquerdismo sempre vai existir, mas nunca mais vai ter a força que já teve um dia. Falamos sobre isso em detalhes no vídeo O que são fake news. Lógico, esses movimentos anti-esquerda atual não têm absolutamente qualquer relação com o movimento fascista do século passado, porque, de fato, não se trata de uma facção da esquerda lutando contra outras facções da esquerda, pregando um Estado forte e dominador, como foi o fascismo e o nazismo. São simplesmente outras ideologias, muitas delas afeitas ao libertarianismo, que pregam a diminuição do Estado ao contrário disso. Mas lógico, toda essa miríade de outras posições políticas leva a uma diminuição geral do poder de convencimento centralizado esquerdista. O que está havendo é o surgimento e expansão de diversas ideologias diferentes e com isso diluindo-se a visão das ideologias da esquerda como padrão moral global. Portanto, o que existe não é uma outra força da esquerda, como o fascismo e o nazismo, se insurgindo contra a esquerda liberal, mas a perda da força da esquerda liberal progressista em si. A maior prova disso é o fato de que surgem diversas figuras anti-esquerda que têm muito pouca coisa em comum entre si. Mas lógico, do ponto de vista de quem está na esquerda liberal progressista, isso parece sim um ataque. De uma hora para outra, eles veem questionados em coisas que consideravam dadas como certas. Eles perceberam que perderam espaço nas discussões, nas mentes das pessoas. Realmente, para quem está na esquerda, parece um ataque. Os esquerdistas recorrem, então, à visão que têm do ataque do século passado. Chamam todos os outros de fascistas, embora seja muito difícil fazer tal ligação na prática. Liberalismo econômico nunca foi defendido por fascistas. Ao contrário, fascistas defendiam um Estado forte e controlador. Eram contra o capitalismo. Alguns líderes surgidos após o enfraquecimento da esquerda são sim racistas ou supremacistas brancos, mas são uma minoria absoluta. De novo, tem muito pouco em comum entre Trump, Marine Le Pen, Bolsonaro, Boris Johnson e diversas outras lideranças que, fora o fato de não fazerem parte da esquerda, não têm nada em comum entre si. Então, esse é o grande erro de visão da esquerda. Não há uma grande força que cresceu e ataca a esquerda. Existe apenas o fato da esquerda ter diminuído de tamanho e agora encarar diversas outras ideologias como rivais. Mas, de novo, para quem está na esquerda, a situação evoca sim um ataque. Parece um ataque contra eles. E o resultado disso, os movimentos antifas cresceram de forma significativa nos últimos anos. O movimento antifa tem por uma de suas principais características o que eles chamam de ação direta. É toda uma doutrina fundada no socialismo com um monte de contorcionismos retóricos próprios da ideologia socialista, mas traduzido para o português comum, significa que é ok iniciar violência contra pessoas se você as considera fascistas, porque no passado fascistas usaram violência contra você. E não, isso não tem nada a ver com a restituição de violência do PNA, né? Porque embute a ideia do coletivo.
O PNA autoriza você a retornar violência contra o indivíduo específico que está usando violência contra você. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que tais indivíduos são classificados num coletivo e porque um indivíduo desse coletivo atacou você, está ok agora você atacar qualquer pessoa daquele coletivo. Isto não é PNA, isso é um erro, isso é racismo. Você rotular um grupo grande de indivíduos com um termo qualquer e iniciar violência contra qualquer um deles aleatoriamente, com a desculpa de que outro indivíduo que você particularmente também classifica no mesmo grupo iniciou violência com você, é simplesmente iniciar violência contra o indivíduo pacífico. Agora, o curioso disso tudo é que sabe quem mais classifica um grupo de pessoas sob um rótulo e diz que é ok usar violência contra pessoas classificadas com esse rótulo? Sim, os fascistas originais. Mas os antifas originais tinham a seu favor o fato de que o movimento fascista da época realmente existia e tinha força. Hoje eles usam violência contra um inimigo imaginário, porque, embora eles classifiquem um monte de gente como fascista, de fato essas pessoas não têm qualquer ligação com os fascistas originais, nem entre si, e não se classificam como fascistas também. Sim, existem ainda alguns poucos grupos racistas, neonazistas e outros, mas nenhum desses grupos tem qualquer pingo de relevância hoje em dia. Os antifas, ao usarem violência com base em algo que só existe com força na cabeça deles, se tornam exatamente iguais aos fascistas originais. Lógico, além das ideias esquerdistas, antifas são perigosos também, porque estudam a fundo já há muito tempo esses atos terroristas. Tem vários manuais por aí sobre como proceder a ataques terroristas no formato de manifestações. Eles sabem se organizar para fazer esses ataques contra pessoas ou empresas que eles não gostam. Por exemplo, todo mundo sabe da questão do uso de máscaras, isso é óbvio, para evitar a identificação das pessoas. Mas isso é só uma parte pequena da organização deles. Eles dividem o movimento em 3 níveis: amarelo, vermelho e verde. O verde são um nível mais pacífico, geralmente constituído por meros idiotas úteis esquerdistas. Vão para os protestos por acreditar nas pautas pregadas, não querem violência, não querem sujar suas mãos, não querem cometer crimes. Embora não sejam violentos, criam algo extremamente importante para o funcionamento da Antifa: a ocultação por números. Se os protestos acontecessem apenas com os integrantes violentos, esses seriam facilmente identificados. Os verdes geram um grande número de pessoas, todas com máscara e pacíficas, que acabam por esconder os verdadeiros execuções da chamada ação direta. Os verdes são os integrantes em maior número da Antifa. Muitas vezes são convidados por professores, pessoas jovens que realmente acreditam naquelas pautas. Os vermelhos são os responsáveis pela ação direta. São aqueles mais experientes que praticam a violência de fato, quebram coisas, matam pessoas, agridem o que for necessário. Os amarelos são ainda em menor número e são os que coordenam as coisas. Muitas vezes, só os amarelos efetivamente sabem quais são os objetivos políticos reais daquela organização e coordenam tanto os verdes para providenciar o disfarce, quanto os vermelhos para executar os atos de violência direta. Seria de se imaginar que, por mais imbuídos da sua ideologia, alguns desses antifas atuais deveriam ter percebido o erro que estão cometendo. Por exemplo, quando atacaram um jornalista, Andy Ngo, simplesmente porque ele estava cobrindo uma manifestação dos antifas em Portland. Ou, por exemplo, quando esses antifas aqui usaram violência, bloqueando fisicamente a passagem de uma senhora de idade, usando um andador para impedi-la de chegar a uma palestra. Sim, isso aconteceu de verdade. Não é possível que alguns membros do movimento Antifa não tenham, pelo menos, se questionado sobre a validade do movimento deles. Isso é um absurdo completo. Existem inúmeros relatos de agressões ao jornalista Andy Ngo, que é um jornalista especializado justamente em documentar as atrocidades cometidas por antifas. Quando questionados, os antifas alegam que os grupos fascistas cometem mais violência que eles, então é justo retribuir. Mas eles não percebem que não estão retribuindo essa violência contra os fascistas violentos. E que sim, existem, mas são uma minoria insignificante. Estão retribuindo essa violência contra outras pessoas pacíficas
que não têm ideologias violentas, apenas não concordam com a ideologia da esquerda. Ou seja, o erro é que eles estão classificando essas pessoas como fascistas, sem que isso seja verdade. Esses grupos não são fascistas nem conforme a classificação deles mesmos, nem conforme qualquer classificação de fascismo que você use. Simplesmente não são grupos violentos. E mesmo que fossem, ainda tem um erro: você pode retornar violência a quem está usando violência. Mesmo que a pessoa faça parte de um grupo que use violência em outra situação, é errado atacar um membro pacífico desse grupo. Ou seja, o erro deles é verem todos que são contra eles como fascistas violentos, até senhoras de idade em um andador. Se você prestar atenção ao ataque ao Andinô, verá que as técnicas são muito bem elaboradas. Primeiro ele joga o milkshake ou espuma nos olhos. A ideia é desorientar o atacado, obrigar ele a fechar os olhos para minimizar a possibilidade dele reconhecer os seus atacantes. Depois miram sempre na cabeça, eles têm um objetivo claro. Lógico, a maior parte das pessoas que está ali são verdes, são pessoas não violentas, que são apenas cenário, mas é isso que permite a ação mais violenta. Quantas vezes você já ouviu falar de protestos que começaram pacíficos, mas descambaram em violência? Não é um acaso, é planejado. Outro caso singular foram os ataques contra eleitores do Trump promovidos pela Antifa em um comício dele lá no estado de Minnesota. Veja, você pode não gostar do Trump, mas achar que todo eleitor do Trump é um fascista é algo que só existe na propaganda da esquerda, na visão distorcida da esquerda sobre o seu inimigo imaginário. Eles estão muito mais parecidos com os nazistas, que enxergavam judeus como inimigos violentos e, portanto, isso legitimaria usar sua violência contra qualquer judeu. Minha visão é que o que impede essas pessoas de perceber o erro ideológico delas é o desejo por violência. Exatamente o mesmo que move torcidas organizadas de times de futebol. Há muitos anos atrás, eu já fiz parte de uma torcida organizada do Vasco. Descobri uma coisa que muita gente não se dá conta. Sim, violência gera um nível de prazer, um sentimento positivo. Não me entenda mal, eu sou totalmente contra a violência. Acho uma péssima maneira de resolver conflitos. Mesmo quando eu fazia parte da torcida, muito raramente me envolvia em brigas físicas. Na maior parte das vezes, eu era o cara que tentava diminuir a violência desnecessária. Mas seria tapar o sol com peneira, negar o prazer de uma boa trocação. Minha explicação para isso é simples. A espécie humana vive hoje em um mundo muito pouco violento, se comparado com um mundo para o qual o nosso corpo e o nosso cérebro foi preparado. Sim, existe violência hoje e isso é terrível. Não estou glorificando violência, muito pelo contrário, estou tentando entender por que a violência existe, justamente para atacar isso. Mas o fato é, nossa espécie ao longo da história sempre viveu de forma muito mais precária, com muito mais violência do que vivemos hoje. Isso significa que fomos naturalmente selecionados, via evolução natural, para esperar mais violência da vida do que somos efetivamente expostos hoje em dia. Lógico, como qualquer traço de personalidade, isso acontece mais em algumas pessoas e menos em outras, mas todos nós temos em algum grau, podemos sentir satisfação com violência. É algo que sabemos errado, que buscamos reprimir, que é absolutamente correto e necessário reprimir para a convivência em sociedade. Uma sociedade de ampla violência está fadada à autodestruição. Porém, quando algumas pessoas que torcem para um time de futebol conseguem se convencer que a violência em uma situação específica é aceitável, isso acaba gerando um ciclo de feedback positivo. Por isso, o fenômeno mundial da violência de torcidas organizadas. Veja, a violência entre torcidas não é um fenômeno cultural local. Não existe só em Banânia, existe na Inglaterra, na Rússia, existe em todos os países do mundo, embora, lógico, fatores culturais e sociais possam tornar o fenômeno mais ou menos significativo. Da mesma forma, quando um grupo de socialistas consegue se convencer que estão enfrentando um grande inimigo violento e começam a se organizar para o uso de violência, isso tem um feedback positivo. A maior parte do grupo assume uma dinâmica em torno de planejar ações de violência, pequenas vitórias, obtenção de troféus, compartilhamento desses troféus com seus pares. É exatamente a mesma mecânica de torcidas de futebol. No final das contas, o que mantém grupos como Antifa coesos
mais do que apenas o prazer de fazer parte de um grupo, de estar em um conjunto de pessoas que pensam igual a você, é a violência. Vai além da participação nas torcidas de ações em prol de um bem comum, ou seja, no caso das torcidas do seu time de futebol, seja no caso do Antifa, a sua ideologia. O que leva essas pessoas a justificar o uso de violência, lógico, são discursos sobre violências da outra parte, do outro time, daquele outro grupo que não concorda com você. Torcidas organizadas do time A sempre justificam a sua violência pela violência do time B, e vice-versa. Da mesma forma, o que a Antifa usa para justificar a sua violência é a violência dos supostos fascistas. Mas, do ponto de vista emocional, a coisa é mais profunda. É o prazer puro e simples de participar de atos violentos que justifica a violência na cabeça dessas pessoas, mesmo quando fatos externos retiram a credibilidade da sua justificativa original. Porque, não se esqueçam, a justificativa original dos nazistas para a violência era a violência econômica dos judeus contra eles. Os nazistas alemães se sentiam vítimas de um grupo poderoso, os judeus, que na ideologia deles é quem os havia atacado antes, e isso justificava o uso de violência contra os judeus. Os fascistas italianos entendiam que estavam apenas retornando a violência recebida de outros países. A Itália, da mesma forma, enxergava a ameaça externa de outros países como uma violência dada, era algo que justificava a violência deles contra outras pessoas. No final das contas, se você olhar do ponto de vista objetivo, grupos Antifa e fascista são exatamente a mesma coisa, só torcendo para clubes diferentes. Cada um justifica sua violência pela violência da outra parte. Mas é errado dizer que fascistas e Antifa hoje são exatamente a mesma coisa. Porque, embora exista uma minoria de pessoas que ainda acreditam em fascismo e nazismo, são grupos absolutamente pequenos e desprezíveis. O que os esquerdistas da Antifa acham que são fascistas não são de verdade. Ao contrário, são pessoas adeptas de uma miríade de outras visões ideológicas, muitas delas pacíficas e sem qualquer propensão à violência, mas que não concordam com a visão da esquerda. O problema dos Antifa hoje, que os torna pior até que os poucos grupos fascistas que existem, é que eles estão reagindo a algo que só existe na cabeça deles. Ao se perceberem sem o apoio social que a esquerda um dia gozou, relativamente pouco tempo atrás, culpam todos que não são de esquerda por isso. Acusam qualquer um fora da esquerda de fascista, e isso os torna muito perigosos. Foi esse tipo de pensamento que tornou os fascistas originais tão danosos como foram. Porque reagir a uma violência real é uma coisa, reagir a uma violência imaginária, uma violência que só existe na cabeça das pessoas daquela ideologia, foi justamente o que criou os fascistas e nazistas originais. O que é pior, com o desdobramento dessas violências, a tendência é que mais pessoas surjam do outro lado, fazendo oposição aos antifas. É natural isso. As torcidas organizadas, quando surgem com muita força em um time, naturalmente fazem crescer as torcidas nos outros times, porque o fato de usarem violência real contra aquelas pessoas gera nas outras pessoas uma justificativa para aumentar também o seu grau de violência. Por isso é muito importante tomar o cuidado de jamais usar violência contra os antifas. Hoje, os antifas estão mais próximos dos fascistas do início do século passado do que eles imaginam. São tão perigosos quanto, e deve-se tomar todo o cuidado possível ao lidar com isso. Jamais escalando a violência, porque a violência é justamente o que dá prazer a esse pessoal, é o que mantém a chama desse povo acesa. Só o futuro dirá se vão perceber que se tornaram exatamente a mesma coisa que se propunham a combater. Mas não há dúvidas que, aos olhos do público, de quem não está em nenhuma dessas torcidas organizadas, já se mostraram claramente o que são. Uma torcida organizada brigando com a outra pela emoção da violência em si. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.